Então hoje nós vamos entrar na última temática do livro O Homem Integral, a Reencarnação. Lembrando que aqui esse enfoque nesse tema que é tão falado e batido na doutrina espírita, aqui tem alguns aspectos diferenciados, porque é à luz da psicologia transpessoal e da psicologia de Joana de Ângeles. Mas vamos ver aqui a introdução para darmos início ao nosso estudo. Trouxemos aqui do livro Evangelho comentado por Emmanuel Marcos, capítulo 4, versículo 15, essa passagem. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Vamos fazer aqui algumas considerações, estabelecendo aí uma ponte com o nosso estudo de hoje. Vejamos aqui primeiro a forma sutil pela qual Emmanuel nos convida à reflexão, porque quando ele diz assim: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, veja, na verdade, o terreno dos nossos corações, de uma forma muito ampla, é ocupado de ervas daninhas. Porque dentro do coração nosso, em termos de envolvimentos com a vida, jazem um passado espiritual delituoso, aonde os desequilíbrios, crimes e vícios estão fazendo parte grande do nosso inconsciente. Na verdade, a nossa mente, em termos de conteúdos, ela está rica de ervas daninhas. E aqui vamos ver o que é que Emmanuel propõe. E se já recebeste o princípio celeste, o princípio celeste aqui se dirige aos valores de eternidade trazidos pelo Evangelho do Cristo. O despertar do eu profundo, o espírito imortal, que a gente mais escolher em termos de designação, e que fazem a parte mais profundas, princípios do Evangelho do Cristo. E aí ele vai dizer o quê? Cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. Por que isso? Aqui é o seguinte: leiras de tua alma é nos canteiros, no terreno de tua alma. Para que a gente faça todo o trabalho de drenagem das ervas daninhas, retiradas delas, colocação e aprofundamento do material novo, nós temos que fazer com devotamento diariamente, porque esse conteúdo ele é muito vasto. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Então a primeira coisa aqui que acentua para nós o incentivo desse trabalho é porque não devemos ter dúvida nenhuma de que o princípio celeste, o Evangelho do Cristo, ele representa a palavra imperecível do Senhor. Aceita e cumpre-a. Porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará. Vamos analisar um pouco mais isso aqui. Aceita e cumpre é porque, de fato, aceitar as propostas de renovação do Evangelho do Cristo, aceitar de coração, não é fácil. Não é fácil porque ela precisa se assentar em todo um terreno novo, em todo um conjunto de valores renovados, aonde a imortalidade da alma, já sendo convicção estabelecida, nós começamos a observar a vida pelo olhar espiritual, pelo ponto de vista espiritual, para aí sim aceitarmos
e cumprirmos essa palavra em nós. Então, esse trabalho de drenagem, de substituição do material do nosso inconsciente, colocação de condicionamentos e hábitos novos voltados para o Espírito Eterno, isso diariamente sendo feito, é todo um trabalho que vai possibilitar a nós o êxito em termos espirituais. Porque se nós não fizermos isso, o que é que vai ocorrer? Emmanuel diz aqui: cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Esse anjo da angústia, ele aqui tem vários aspectos. Ele tem os aspectos das frustrações irremediáveis que nos chegarão na medida em que nós tivermos nos afastado dos propósitos espirituais para os quais nos reencarnamos. Então, ele se reverte, esse anjo da angústia, nas frustrações, se reverte em todo o campo de impedimentos de estabelecer, em termos de continuidade, um bem-estar e uma felicidade promovidas pelo materialismo, que nunca ocorrem e abrem campo para ansiedades, estresse e angústias. Então, faz parte de tudo isso esse anjo que aqui é colocado por Emmanuel. Te visitará o Espírito, indicando-te novos rumos. Na verdade, boa tarde, na medida em que nós nos permitimos trabalhar todo esse campo de renovação, nós evitaremos algo que irremediavelmente iria nos ocorrer, quando aqui é colocado de que essas frustrações, os sofrimentos, as angústias servirão de abertura para novos rumos, para novos objetivos, para aqueles que são os mais importantes da nossa passagem aqui pela Terra. Então vamos iniciar essa temática, a reencarnação, sob a luz da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Eu trouxe aqui 2 slides para a abertura do estudo que estão inseridos no texto anterior, que é sobre corpo espiritual, que precede o tema da reencarnação, para que a gente entenda como esse tema vai ser colocado do ponto de vista da psicologia. Quanto mais o homem se espiritualiza, domando as más inclinações e canalizando as forças para as aspirações de enobrecimento e sublimação, mais sutis são as suas possibilidades plasmadoras, dando gênese a corpos sadios. Vejam, esses slides eles precedem a temática da reencarnação, e nós aí já podemos ver por quê. Primeiro, chamando a nossa atenção do fato imprescindível para todos nós, que é o trabalho da espiritualização, que é a superação da infância espiritual, como Emmanuel também coloca muitas vezes. E isso se dá na medida em que a percepção e o domínio das más inclinações e a canalização das forças para as aspirações de enobrecimento e sublimação. Isso aqui é colocado de uma forma ampla, porque todos nós, inseridos no mundo de provas e expiações, temos, nas mais variadas áreas de nossa atuação, necessidades a serem trabalhadas e sublimadas. Alguns na área do poder, outros na área das facilidades econômicas e materiais, outros na área da sexualidade, aonde nós trouxermos mais necessidades a serem canalizadas, sublimadas e conduzidas em novos propósitos existenciais, elas irão se apresentar.
mais sutis são as suas possibilidades plasmadoras, dando gênese a corpos sadios. Esse benefício, ele é consequência. Na medida em que nós conseguirmos durante a nossa encarnação uma melhor qualidade de harmonia mental, emocional, espiritual, a consequência será reencarnações futuras em corpos mais sadios, fisicamente falando, psíquica e emocionalmente falando também. Todo o trabalho que hoje a gente é chamado a trilhar é um trabalho que passa a ser propriedade espiritual nossa, para os futuros corpos, as futuras reencarnações. O amadurecimento psicológico proporciona ao indivíduo utilizar-se das aquisições morais, mentais e culturais para estimular-lhe os núcleos fomentadores da vida, alterando para melhor a própria estrutura física e psíquica. Então, a consequência desse esforço de sublimação, de progresso, que estão atrelados ao amadurecimento psicológico, ele proporciona ao indivíduo aquisições morais, mentais, culturais. Quando aqui fala para estimular-lhe os núcleos fomentadores da vida, é porque há um entrelaçamento profundo entre o nosso psiquismo e os códigos genéticos e aquelas partículas minúsculas que fomentarão o surgimento de novos corpos físicos para reencarnações futuras. Atrelada a uma mente e a uma emoção sadia e harmonizada, consequentemente, alterarão para melhor a própria estrutura física e psíquica que futuramente venhamos a utilizar. Não precisa dizer que as pessoas portadoras de desequilíbrios graves na área física ou psíquica é o resultado de quê? De mau êxito ou de desastres de comportamento e de atitudes em vidas passadas. Vamos agora entrar exatamente na temática reencarnação. Pois não, à vontade. Tem o microfone aí, pode falar próximo, que ele está no volume de falar próximo, viu? Ainda não. Pronto. Estamos lhe esperando. Essa questão, por exemplo, das suas atitudes, elas são repassadas para seu perispírito e numa reencarnação posterior, aquelas que foram contrárias, vamos dizer, à lei divina, né? Vai ter uma resposta. Mas outra coisa que pode também alterar é o sentimento de você não se perdoar. Porque pode cristalizar aquilo e você vir a ter um problema e você poderia até evitar se você não tivesse sentimento de culpa. Se você, de uma certa forma, se educasse para ter o auto-perdão. Sem dúvida. Esse sentimento de culpa já também é indício de baixo amadurecimento emocional e psicológico. Porque quando a gente trabalha adequadamente em termos de condução adulta da nossa vida psíquica, nós automaticamente estamos expressando níveis de satisfação íntima, aonde a ausência de sentimentos de culpa, de remorsos, deixaram de fazer parte. Inclusive eu lembro aqui sempre, quando eu cito a questão do remorso, do sentimento de culpa, que nós tivemos algumas aulas aqui sobre a diferença de assumir responsabilidade e de se culpar. Onde a gente aprendeu que sentimento de culpa, ele representa uma inércia de atitude psicológica, porque acaba engendrando novas repetições de erros. Enquanto que assumir a responsabilidade, significando conscientizar-se da atitude errada que tomamos, elimina o sentimento de culpa
e nos amadurece para não repetir erros no futuro. Então, sempre bom, diante de situações onde nós erramos ou nos sentimos frustrados, analisar em termos de responsabilidade e não de culpa ou remorso, porque culpa ou remorso paralisa a nossa alma e nos abre campo para repetir os mesmos erros. Mas continuemos aqui. Destituída de finalidade seria a vida que se diluísse na tumba. Se a morte acabasse com a vida não teria finalidade nenhuma, como efeito do fenômeno da morte. Diante de todas as transformações que se operam nos campos da realidade objetiva, como das alterações que se processam na área da energia, seria utópico, ilusório, pensar-se que a fatalidade do existir é o aniquilamento. Vejam só, nós sempre encaramos a questão da morte como sinônimo de aniquilamento, pelo fato de termos estabelecido ilusões profundas com o materialismo do corpo e sua decomposição. A partir do momento em que começamos a trabalhar despertamento espiritual, compreensão da vida em termos de psiquismo e de espiritualidade, logicamente se torna absurdo encarar a vida no seu aspecto temporariamente apresentado num corpo material. Antes de termos noções e de termos trabalhado valores espirituais, poderia até fazer sentido de a gente achar que a vida é isso aí, é o corpo que eu tenho que aproveitar o corpo, porque acabou-se o corpo, acabou-se a vida. A gente sabe que ainda há muitas pessoas que pensam assim. E essas pessoas estão destituídas completamente de valores e de, poderíamos até dizer, de bens espirituais no seu psiquismo, na sua maneira de encarar a vida. Para elas, há uma estreiteza de entendimento da vida, aonde a morte do corpo vai sinalizar o fim da vida. Mas diante do que nós aprendemos já em termos de espiritismo e desses estudos de psicologia, torna-se absurdo achar que a morte do corpo acaba com a vida. É isso que Joana propõe aqui. Destituída de finalidade seria a vida que se diluísse na tumba. Ou seja, acabasse a vida espiritual nossa com a morte do corpo, essa vida não teria sentido nenhum. Não haveria sentido nenhum para essa vida. E isso é lógico, sobretudo, quando a gente passa a alimentar valores que transcendem o materialismo. Acreditar em Deus, acreditar em espiritualidade, ou em Jesus, ou qualquer crença em termos espirituais que a pessoa tenha, estabelece um patamar de interação e de realidade para ela que não consegue mais se abster em pensar só em matéria ou em coisa física. Naturalmente isso acontece. Então, claro, não podemos estranhar quando pessoas ainda destituídas de qualquer ideia de espiritualidade acham que a vida é o corpo dela. Se elas ainda não ofereceram abertura nenhuma a possibilidades de transcendência da matéria, elas estabeleceram nesse procedimento níveis de percepção da realidade que se limita ao corpo físico mesmo. E naturalmente elas terão dentro de si a concepção de que quando o corpo acabar, acabou-se a vida. Continuemos. A aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta, desde o sono, na força aglutinadora das moléculas no mineral, a sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e a inteligência, a razão no homem.
Então, a consciência, ela vem de um resultado em termos de evolução, num processo incessante, que começa desde o mineral, aonde aqui é colocado de que ele estaria presente na força aglutinadora das moléculas, nos estados de atração e repulsão naturais que os próprios átomos têm entre si. Ali já começa o psiquismo, que vai atravessar os vegetais, o animal, chegar até o homem. Interessante é quando aqui é colocado de uma forma singular essa expressão, a aquisição da consciência. Será que é um princípio espiritual, né? Ele vai se desenvolver no mineral. É porque dentro do princípio espiritual está toda a possibilidade de existir do ser, inclusive a consciência. Desde o início ali, em termos de sutis, a consciência já se faz presente. À vontade. Mas não se preocupe não, que esse tema vai se aprofundar bastante antes de concluirmos. Quando, por exemplo, no reino animal, quem gosta de animal, tem várias pessoas aqui que gostam do filme, já percebeu isso. A gente vê que determinados animais, eles, entre aspas, vamos dizer assim, têm uma inteligência superior a outros, uma sensibilidade maior que outros. Né? Quer dizer, esse animal, que posteriormente vai se transformar no luminal, é que a gente vê essas diferenças bem marcantes. E na questão luminal também. Porque a gente sabe que cada um de nós aqui está com um grau evolutivo diferenciado. Né? Quer dizer, aqui pode ter mais atrasado que outro, um mediano, mais evoluído. Né? E assim é a humanidade. Porque Deus não para de criar. E aqui no planeta Terra, a gente fica com essa impressão que só vem para cá espíritos que estão ligados à Terra. A gente sabe que não é por aí, né? Porque vem tanto de planetas mais atrasados, como também de planetas mais evoluídos, para que esses espíritos sejam promotores, né, dessa transição planetária que está já acontecendo. Né? Que a gente Exatamente. de provas de expiação para a transição. Verdade, exatamente. A questão toda é que, por exemplo, o caso nosso mesmo, está numa encarnação, identificados com o Espiritismo, identificados, por exemplo, com essas propostas inovadoras da psicologia espírita. Isso já favorece um nível de equilíbrio em termos evolutivos, sobretudo quando se olha pelo lado das perspectivas que o passado nosso oferece no presente. Então a gente pode dizer que, em termos relativos, um grupo de pessoas que hoje já se encontram identificados com o Espiritismo e com a psicologia espírita trazem muitos subsídios semelhantes em termos de aquisição espiritual, dependendo, claro, o aproveitamento que vai estar havendo daqui em diante e de como todos os conceitos em termos espirituais profundos trouxerem alterações no nosso comportamento e nas nossas atitudes. Mas continuemos. Chegando ao patamar humano, esse psiquismo atravessa inúmeras experiências pessoais, que o tornam herdeiro de si mesmo, em um encadeamento de aprendizagens pelo mergulho no corpo e abandono dele, toda vez que se rompam os liames que retêm a individualidade. Olha, isso que a gente ouviu aqui é muito lógico e coerente com tudo que a gente aprendeu e aprende no Espiritismo. O problema todo é o seguinte: é o trabalho, como o Emmanuel colocou na introdução que nós estabelecemos hoje, é o trabalho de ressignificação dos conteúdos do psiquismo nosso.
Porque o psiquismo nosso, 90% dele jaz no que é chamado de um inconsciente. O inconsciente, ele enquadra todas as memórias que trazemos de encarnações passadas e até algumas da vida atual, sobretudo aquelas ligadas à infância, e que nós não temos mais um acesso consciente a elas. Elas estão ali. A questão toda é que nós sempre utilizamos essas energias em termos de imediatismo, de materialismo, de vida instintiva. E agora tem que ser tudo ressignificado. Nessa luta, nós temos diversos opositores, entre os quais até os companheiros desencarnados do passado, e que continuam no mundo astral, acomodados em vícios ou comportamentos que compartilharam conosco e que não gostariam de perder nossas companhias. Isso é um quadro. O segundo quadro é o psiquismo coletivo da humanidade que está ao redor da Terra em termos de emanações e de fluidos. Para a gente ter uma ideia, todo o psiquismo das civilizações que já houve na Terra não se apagaram. Estabelecido em guerras cruentas, em desastres, em injustiças absurdas, esse psiquismo está ao redor da Terra e exerce influência sobre nós. Inclusive, influência também sobre os desencarnados. E a gente sabe que o teor dessa influência é deletério, é doentio, não faz bem, e é o campo de maior abrangência na Terra. Então a gente tem os espíritos, as individualidades espirituais desencarnadas para dificultar, o psiquismo coletivo de inferioridade sobre a Terra para dificultar. E ainda tem um terceiro ponto. O terceiro ponto está estabelecido em todos os hábitos e condicionamentos que a gente se sentiu muito bem neles e que não fazem mais sentido na vida atual nós termos, já que eles nos levaram a frustrações e a sofrimentos antes de termos encarnado atualmente. Mas eles têm uma força sobre nós pelos condicionamentos e hábitos estabelecidos. Não é uma luta fácil. É lá, inclusive, que está o chamado inimigo íntimo, né, que vai ser a palestra de Adailson Salles aqui na próxima quarta-feira. Justamente lá em que está afigurado esses inimigos íntimos, irreais e únicos, estabelecidos no nosso egoísmo e orgulho, vícios, hábitos de desequilíbrio do passado. Pois não. Olha aí o microfone. Mas eu vou entender, eu vou tentar ver se eu consigo expor da forma que eu estou aqui na minha mente. Nós somos um apanhado, vamos dizer assim, de várias encarnações, com vários comportamentos diferenciados, e tudo isso está se localizando no psiquismo. Está ali guardado. Exatamente. E temos a nossa consciência, porque quando você desencarna, ela é amplificada, ela é ampliada a que você tem hoje. Então você está com esse caminho que você foi no passado, tudo armazenado no seu psiquismo, essa sua consciência ampla. E aí você sabe que a questão do ego e do personalismo também é inerente a cada encarnação, porque ele vai se
Geralmente, nesse nível de conflito, o que mais ocorre é aquilo que André Luiz diz naquele livro Vozes do Grande Além, que é entrar no mundo espiritual para ficar durante certo tempo inconscientemente adormecido até uma reencarnação próxima, porque a pessoa não tem condições de perante o mundo espiritual interagir de forma equilibrada e proveitosa. Veja só o que se passa. Na nossa encarnação, nós temos a persona que é o fruto da educação, das companhias, dos hábitos da nossa vida atual desde a infância, e que para muitas pessoas caracterizam a realidade única para elas. Inclusive muitos espíritas que não tenham tido esclarecimento a nível de psicologia também acham que elas são a persona atual. O problema maior ocorre, eu vi até uma análise sobre isso, daqueles livros do Projeto Espiritizar, com Alírio Cerqueira, quando ele tem um seminário sobre homossexualismo. Ele tratava do seguinte, ele dizendo, veja só, muitas vezes nós temos a necessidade de educar determinada persona do nosso passado, onde a gente se desequilibrou muito. Esse desequilíbrio poderia ter sido na área do poder, poderia ser na área de ser mãe ou ser pai, ou na área da mal conduta na sexualidade. Aquela experiência desastrosa que a gente teve, ela fica como uma persona anterior, em termos de apresentação, que tenta, na vida atual, se impor. É quando surgem, ele estava analisando a questão pelo lado da homossexualidade, é quando surgem os conflitos na área da sexualidade. Os conflitos surgem porque aquelas pessoas que passam por esse tipo de prova, emerge de dentro dela uma persona na qual ela vivenciou o sexo oposto, de forma desastrosa. Então hoje a pessoa, por exemplo, é mulher, e dentro dela ela sente um psiquismo de homem, porque na encarnação anterior ela foi homem, mas de uma forma desastrosa na área da sexualidade. Quando é agora, ela tem que, veja só, trabalhar a sua individualidade, que é diferente da persona, porque toda vez que a pessoa se identifica com a chamada persona, ela cria um problema. Primeiro, porque a persona vai ter que ser diluída. O que de fato sobrevive em nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, é nossa individualidade. Essas capas que nós usamos temporariamente, fruto da educação, da sociedade, dos hábitos, não é a nossa individualidade. É apenas a persona temporária com que nós estamos nos apresentando. Então, em qualquer área de vida onde a gente agiu mal, desastradamente, a gente estabeleceu um nível de psiquismo, de sofrimento naquela área, que de algum modo vai ressurgir na vida atual. Então, exemplo, alguém que roubou muito, sofreu muito na vida anterior, na vida atual, vai emergir do seu psiquismo uma persona de ladrão, em determinado momento em que ele será colocado em teste pessoal, espiritual, se ele já superou aquilo ou não. E aí é quando surge para algumas pessoas o conflito de roubar ou não roubar em determinada situação de sua vida. Esse conflito nasce de quê? Sobretudo quando na vida atual não teria motivo nenhum para ele roubar. Surge de um conflito de personalidades dele. A persona atual e uma persona antiga na qual ele foi ladrão. E ele está nessa vida atual para resolver isso. Não é para dar vazão à persona antiga e voltar a ser um ladrão. É para ele ressignificar isso e superar na medida em que ele, de fato,
se espiritualize. Porque o que faz com que a gente trabalhe as temporárias personas que usamos na Terra é a espiritualização profunda. Para a gente parar de estar... Porque a gente, em termos espirituais mesmo, a gente nem é homem nem é mulher. Nem é rico nem é pobre. É tudo o que ocorre na esfera material é para ser visto como instrumento de trabalho para o nosso espírito. Individualidade, que não deve estar se identificando com a persona transitória que exerce na Terra. Que inclusive é essa identificação que abre tanto campo para os desequilíbrios, neuroses e frustrações da vida de muita gente. Porque ela bota tanta força no que ela aparentemente é hoje. Hoje ela pode ser uma diretora de uma empresa. E ela coloca nisso tanta importância e valor, como se ela fosse ser sempre diretora de uma empresa. Toda identificação nossa forte com algum aspecto da personalidade nossa vai gerar sofrimento. Porque a maneira eficaz e madura de espiritualmente vivermos na Terra é despertando a nossa individualidade, o nosso eu profundo. E parando de estar se identificando tanto com os aspectos transitórios que a gente está vivendo agora. É isso que ele colocava. Tem pessoas que dizem assim, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é, você está. Aquilo é um estado provisório, transitório, de aprendizado. Porque o espírito, ele para ser evoluído, ele passa por vários setores. Né? Passa pelo conhecimento das exatas, da biológica, das artes. Quer dizer, ele vai se aprimorando nessas áreas. Então, quando eu vejo alguém dizer, eu sou isso, eu sempre me recordo, eu não sou, eu estou. E outra coisa assim, vai fugir um pouquinho, mas eu vi isso na TV do Maior, mas foi rápido. Foi uma entrevista curta, e falando sobre a questão das colunas espirituais, aí eu lembrei de você que você fala nessa questão. É melhor... Nessa questão, e quando você está no plano espiritual, você dorme, tem alguns espíritos que dormem, porque tem condição de despertar lá, na erraticidade, para fazer o seu aprendizado, né? Porque lá a gente também aprende. Mas também tem uma condição de ficar lá, ouvindo música como terapia. Eu achei isso interessante, porque eu nunca tinha ouvido isso. Não sei se você já ouviu isso, ou já leu, já estudou sobre isso. E quando nós estamos no plano espiritual, uma das formas da gente recompor o nosso psiquismo, o nosso equilíbrio é através da música. É a musicoterapia. Não é essa música. Certo. Mas eu aproveito essa colocação sua para nos chamar a atenção à seguinte reflexão. Quantos espíritos encarnados estão espiritualmente dormindo? Não são poucos não, viu? E a gente tem que fazer tudo, o máximo, para não estar incluído no grande grupo. Porque as pessoas que vivem nos automatismos físicos e instintivos e com a vida voltada para o agora em termos de aproveitamento, como se pudesse haver pleno de satisfações físicas, estão espiritualmente dormindo. Anos, não é meses, anos. E é o que leva muita gente a, mesmo tendo uma existência física prolongada, de chegar aos seus 80 anos ou mais, olharem para trás e dizerem que a vida passou por um triz, porque na verdade elas não viveram mesmo não, em termos de consciência desperta. Porque estarmos em consciência desperta, que é todo esse trabalho de despertamento do self, é algo que torna profundamente enriquecedor a nossa experiência encarnatória e faz com que a gente tenha níveis de percepção em termos de espírito eterno já agora durante a encarnação e não quando desencarnar. O que de fato a gente poderia até estabelecer em termos comparativos, o que fará com que nós possamos estar no plano espiritual, no nível de consciência desperta, amadurecida, é se já tivermos feito isso durante a encarnação.
Isso tem que ser feito agora, para que de fato tenha um prolongamento natural ao entrar no mundo espiritual. Vamos avançar aqui mais um slide. Esse processo de renascimentos, que os gregos denominavam de paligenese, constitui um avançado sistema de crescimento intelecto-moral, fomentador da felicidade. Aqui nós precisamos realmente fazer algumas observações bem importantes para aproveitar esse conteúdo. Vejam, essa denominação de paligenésico é sinônimo de reencarnatório, né? A paligenesia diz respeito à reencarnação. Constitui um avançado sistema de crescimento intelecto-moral, fomentador da felicidade. Veja, é preciso que nós trabalhemos de uma forma o mais atento possível de que o fato de estarmos reencarnados, ele é o principal elo definidor da construção real de felicidade. Felicidade em termos de plenitude espiritual. Felicidade que é sinônimo daquilo que Jesus propôs no Sermão do Monte, né? Entre outros aspectos. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, ou vida em plenitude. Exatamente por quê? Porque a visão que o homem tinha, ou que o homem ainda tem, fora da consciência reencarnatória, é que é uma visão de morte e de infelicidade. Mas a plena consciência reencarnatória leva de forma natural a percepção e vivência da vida em termos de felicidade, mesmo que estejamos diante de certos quadros doentios, provacionais, de carências, mas isso não inviabilizará uma felicidade íntima que a gente pode curtir, aproveitar e ter consciência dela, desde que esse entendimento de reencarnação ele esteja muito bem resolvido dentro de nós. Porque, como já comentamos aqui muitas vezes, a nossa mente, em termos de inconsciente, não é alicerçada em reencarnação, não, mas em sepultura e morte, que tem que ser ressignificado. Graças a ele, a reencarnação, a existência humana se reveste de dignidade e de relevantes objetivos que não podem ser interrompidos. Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno ou sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge e o recomeço se estabelece, facultando ao aprendiz o crescimento que parecia terminado. Então, graças à reencarnação, a existência humana se reveste de dignidade. Porque se não fosse, a vida humana seria uma comédia trágica, inventada só para o sofrimento das criaturas. Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno, sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge e o recomeço se estabelece. Então, essa perspectiva de visão reencarnatória que nós somos chamados a trabalhar, se ela fosse bem trabalhada por si só, já seria sinônimo de um nível de felicidade ímpar para qualquer um de nós. A questão toda é porque, com naturalidade, os hábitos psíquicos nossos se impõem para o lado da morte, do sofrimento e de a vida não ter objetivos relevantes e certos em termos de perfeição e felicidade.
Isso é preciso a gente estar muito atento. Eu me lembro que antes de eu conhecer o Espiritismo e ter tido alguns amigos ou pessoas ligadas à doutrina espírita, que eu sabia ser reencarnacionista, eu analisava e dizia, veja, se a pessoa realmente tivesse certeza da reencarnação, ela teria que ser uma pessoa diferente, né? Não ser alguém que se envolve de forma comparável em angústias, em preocupações com a maioria das pessoas, né? Porque ela teria aquela percepção de realidade transcendental que lhe daria uma calma, uma plenitude, um nível íntimo de bem-estar ao longo das várias situações do dia a dia, né? Então eu me surpreendia muito em dizer, olha, esse pessoal pode falar e estudar sobre a reencarnação, mas ter convicção. Mas assim, eu acho que essa não convicção. Muito bem. Repita aí. Eu acho assim, que minha maneira de enxergar, né, eu posso estar muito errado. No estudo de quinta-feira, a gente foi feita uma pergunta assim, se a gente achava que a obsessão tinha seu lado bom, né? E eu acho assim, eu acho que não é nem tanto a incerteza da reencarnação, mas a nossa infantilidade de não querer crescer, de não aceitar determinadas mudanças. A gente está no emprego, a gente não quer, às vezes é necessário uma mudança, a gente não quer. Está num relacionamento e a outra pessoa não quer mais, a gente insiste para que aquilo tenha que acontecer do jeito que a gente quer. Então a infantilidade da gente, de querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer que elas sejam, eu acho que é isso que afasta a gente, porque eu posso acreditar na reencarnação, mas isso não me dá a aceitação necessária de que determinadas coisas eu não posso mudar. Por quê? Pela minha infantilidade ainda, né? De dizer assim, não, está ruim para mim, agora, nesse momento, mas tem uma razão de ser. Né? Nem sempre vai estar bom para a gente. É porque... Sim. E as coisas que acontecem na vida da gente, se a gente observar, a gente diz assim, é preciso jogar para o outro rio. Não é bem assim, mas é por aí, né? É porque há uma diferença sutil entre acreditar na reencarnação e ter consciência da reencarnação. Porque para se ter um nível de consciência da reencarnação, o procedimento, as atitudes, os hábitos que a gente esteja estabelecendo, eles estejam condizentes com a consciência de reencarnação. O problema maior que a grande parte de nós espíritas temos em relação a isso é porque a gente traz os hábitos religiosos do passado, aonde eles foram estabelecidos em nível apenas de conhecimento. Você precisaria só conhecer o ensino de Jesus ou a verdade, mas você não precisava ter consciência, ter sensibilização de vida àquilo que era proposta religiosa. A gente traz isso também para o Espiritismo. Quando olha, a pessoa se torna ímpar em leitura e aquisição de conhecimento sobre comunicação com os mortos, sobre reencarnação, mas aquilo só entra até o nível de percepção de memória. Não entra no nível de consciência, de interiorização do que aprendeu. Porque a interiorização automaticamente nos empurra para a vivência. Na vivência, a certeza se estabelece. Então, quanto mais a gente puder ter oportunidades ao longo do dia de ter atitudes e vivência do que a gente acredita, por exemplo, no caso de reencarnação, aí nós estaremos adquirindo consciência de reencarnação. Essa é a grande dificuldade nossa. Pois não, Clécia, usa aí o microfone.
Pode falar mais forte. Corroborando aí com uma informação, né, que você passou. Eu acho que o grande X aí, que é o que nossa irmã Roseli falou, é justamente que a gente ainda não está nesse nível de evolução, né, dessa consciência, né, de que, da evolução mesmo do bicho, porque assim, a verdade assim, é muito difícil, e aí é o que está o grande desafio que a gente precisa, hoje, de forma, digamos assim, até muito acanhada, mas como a gente precisa começar a colocar em prática, é porque a gente também está num contexto, numa vida social que está muito assim, fora de tudo que a gente aprende. Então, assim, é outra coisa, é como se a gente estivesse aqui nesse mundo, aqui, ser esse mundo onde a gente está buscando o aprendizado, buscando aprimoramento, mas quando a gente passa daquela volta e encontra outra realidade, a gente fica meio que perdido, né? Que é o fruto, como a gente tinha aqui feito nos comentários, do inconsciente coletivo do materialismo, do inconsciente coletivo dos espíritos desencarnados materialistas, que continuam com suas mesmas ideias e que influenciam a humanidade encarnada. Efetivamente, para que a gente dê passos de consciência de fato positivos, é preciso que a gente esteja atento, primeiro, claro, esclarecido, depois atento às possibilidades de prática do que a gente aprende em termos reencarnatórios, por exemplo, que é o caso aqui que nós estamos estudando, para que isso estabeleça níveis novos de condicionamento e de hábitos, porque senão o que predomina em nós é a natureza antiga, que é uma natureza de morte e não de reencarnação. Mas a gente consegue, desde que a gente, por exemplo, supere as armadilhas do ego, supere as ilusões do mundo material em termos de lógica e bom senso, de aproveitar a lição que o Espiritismo nos dá e refletir, criticar em termos de argumentos para estabelecer profundidade daquilo que agora a gente acha que é certo. Então, nesse ponto é que é mais crítico, porque contra esse processo de mudança está o nosso passado, que está no nosso inconsciente, está o passado daqueles que viveram conosco, estão as armadilhas do ego, que nos levam muitas vezes a defender frustrações, autopunições e sofrimento, como se fosse uma espécie de resgate pela dor, muito questionável à luz da psicologia espírita, porque de fato a dor por si só, ela não deve ser olhada ou observada como elemento promotor da evolução ou felicidade, mas sim o despertamento da consciência em novos rumos, em novos patamares de percepção da vida. Mas, naturalmente, não é isso que acontece conosco na maioria das situações. Por isso é preciso corrigir, por exercício de meditação, de reflexão, de superação, com vontade sobre os hábitos, vícios tiranizantes que a gente teve no passado. Pois não. Jesus diz que aquele que mais receber será o mais cobrado. Aí a gente se coloca nessa situação, porque a gente está recebendo um conhecimento, né? E a doutrina espírita nos traz, que não é uma doutrina milenar, né? É uma doutrina centenária e nova, podemos dizer assim, né? Não julgando
vivência que você aprendeu. Mas é bom. Para a interpretação. Eu sei, mas veja, sempre é bom a gente lembrar que o principal definidor das situações em termos de êxito espiritual somos nós perante nós mesmos e não perante os outros. Os outros, as situações e circunstâncias devem ser vistas como espelhos, como reflexos que evidenciam aquilo que em nós deve ser trabalhado e resolvido. Então, esses estudos de psicologia de Joana de Ângeles, eles sempre nos voltam a que a gente trabalhe esses valores com a gente, que a gente não queira e nem pense em estar aplicando aos outros, que na verdade, veja, os outros, as situações, os problemas, é para ser visto como pano de fundo para o trabalho que eu tenho que fazer interiormente comigo. E normalmente a gente sabe que o ego, ele nos projeta para fora. É o ego que faz com que a gente culpe pessoas, responsabilize os outros pelos nossos estados íntimos, etc. Todas essas atitudes que são voltadas para fora, para o mundo de efeitos, é uma expressão de fuga do nosso eu profundo, enganado pelo ego. Então a gente sempre pode aproveitar como material muito enriquecedor frustrações, impedimentos, dificuldades que o mundo externo coloca como balizas para que a gente perceba e busque dentro de si as causas e soluções definidoras daquilo. Enquanto a gente estiver tentando resolver por fora, a gente está fugindo da origem que está dentro de nós e se torna mecanismo de fuga do ego. Só uma palavra para não perder a atenção. À vontade. Joana de Ângeles, ela é justamente pela psicologia transpessoal, ela que faz a gente entrar dentro da gente, descobrir o que é que a gente tem para se melhorar e para a gente também ter um conhecimento amplo do que somos. Exatamente. É esse o papel de Joana de Ângeles. Então, quando você lê o livro de Joana de Ângeles, você se transporta para o livro e se analisa dentro do contexto que ela está colocando. O que eu estou querendo colocar para você não só é isso, isso é a ciência e esse é o nosso estudo. Eu digo assim, uma pessoa mais velha, eu tenho essa concepção, é pessoal. Ela tem uma maturidade, ela tem uma história, ela tem uma vida. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, se eu chego, estou menosprezando você não, de maneira nenhuma. Isso aí é a comparação. Tudo bem. Você tem uma vivência, você tem seus 50 e poucos anos, eu vou dizer aqui para descobrir sua idade. Você me dá um conselho em determinada situação. Se Matheus e Tata estivesse aqui, mais velha que você, me desse outro conselho, também não analisar que você é menos evoluído do que ela, mas conhece algo dos frutos. Né? Vou botar você também aí no patamar de Chico. Né? Se Chico me dá um conselho, eu acho isso super errado. Porque eu estou vivenciando às vezes uma situação que eu não estou acordada, não estou enxergando o contexto em que eu estou me colocando. Aí, por exemplo, né? Isso é hipótese. Chico está lá no plano espiritual. Se Chico estivesse aqui no plano material, você explain, olha, presta atenção, o que é que você está fazendo? O que é que você está dizendo? Como é que você está se conduzindo em tal situação? Então, para mim, pessoalmente, são valores que contam muito, são opiniões que devem ser levadas em consideração. Porque eu acho que eu não sou assim, eu tenho muitos desejos, obviamente, tenho muito meu para corrigir, muita virtude para assumir, mas tem aquele ditado popular, se conselho fosse bom, quem dá, quem guia. Mas um bom conselho, vindo de uma pessoa espiritualizada, uma pessoa sábia, para mim, ele é muito importante. Além, obviamente, do que todos merecem de outra, porque é através de Joana que eu estou também procurando me conhecer. É isso que eu queria dizer. Ótimo, muito bem. É essa aí mesmo. Então vamos continuar aqui com o próximo slide. Face a esse mecanismo, olha qual é o mecanismo.
Toda vez que surge um impedimento, que se opera um transtorno ou sucede uma aparente cessação, a oportunidade ressurge e o recomeço se estabelece. Então o mecanismo é todo esse processo que se dá através da reencarnação. Apresentam-se encadeamentos naturais e elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais e intelectuais. Tudo isso se explica através da reencarnação, do mecanismo no qual é estabelecido a lei de causa e efeito e que se materializa na nossa volta ao corpo físico. Vejam só algumas considerações que a gente pode para melhorar a compreensão. Elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbios do comportamento e diferenças emocionais e intelectuais. Vejam só, para nós que estudamos e conhecemos bem a reencarnação, há inúmeros problemas na área emocional e do psiquismo, cuja causa e origem está no passado espiritual da criatura. Não está nessa vida. Mas para vocês terem uma ideia, todo o trabalho da psicanálise e de diversas escolas de psicologia é voltado a resolver todos os problemas e frustrações, fobias e neuroses das pessoas na análise apenas da vida como sendo uma única experiência encarnatória. Só a visão transpessoal e dessa chamada psicologia espírita de Joana de Ângeles é que, abrangendo a questão da reencarnação, encontram-se explicações e esclarecimentos para muitas fobias, problemas psíquicos que a psicologia tradicional não encontra. Não obstante, mesmo assim, é exitoso em inúmeras terapias os instrumentos que ainda são utilizados pela psicologia convencional. E a gente diria, mas como? Quer dizer que a pessoa, por exemplo, ela tem determinada neurose, cuja causa seria de outra encarnação, e na psicologia tradicional aquilo é elucidado, ou na psicanálise mesmo. É encontrado um encaminhamento de solução e a pessoa fica boa. Como é que isso se dá? Isso se dá porque cada oportunidade encarnatória que nós temos é uma oportunidade na qual todos os elementos de solução positivas estão presentes na experiência atual do espírito. Então, pouco importa se foi utilizada uma metodologia que leve em conta a reencarnação ou que leve em conta apenas as experiências que o espírito teve na infância ou quando estava ainda na fase fetal na barriga da mãe. Importa que o trabalho psicoterapêutico, utilizando as possibilidades de experiência da vida atual da pessoa, deu a ela uma ressignificação para aquele problema que ela tinha. É porque, de certo modo, de maneira natural, cada encarnação nossa, por si só, ela já traz os elementos solucionadores. A busca de explicações em termos reencarnatórios, ou de uma justificativa numa reencarnação que a pessoa teve, muitas vezes é dispensável numa terapia que naturalmente é conduzida dentro dos liames tradicionais da psicologia ou da psicanálise. Não sei se vocês entenderam bem, é de que mesmo que não se leve em conta a reencarnação, não se leve em conta que a origem daquela experiência traumatizante
foi do passado reencarnatório. Os subsídios que o psiquismo da pessoa traz na vida atual oferecem elementos de resolver aquele problema, mesmo sem haver um mergulho no passado espiritual dele. Porque, em termos positivos, a reencarnação coloca tudo para que a gente resolva da melhor forma possível, sem precisar da recordação do passado. É claro que a gente sabe que essas recordações muitas vezes se dão através dos desdobramentos e dos sonhos, o que oferece subsídio ao trabalho do psicanalista ou do psicólogo, que muitas vezes, analisando o problema só pela visão da vida atual, foi incisivo em determinadas áreas do psiquismo da pessoa, e durante o sono, quando ela foi dormir, aquilo foi ressignificado. E ela espontaneamente resolveu o trauma ou o problema. Vejam que coisa interessante. Voltando aqui a esse slide, elucidam-se inumeráveis patologias psíquicas e físicas, distúrbios de comportamento, diferenças emocionais e intelectuais. Então, tanto serve esse mergulho nessa análise do passado reencarnatório, quando isso é possível, como nas terapias de regressão de memória e outras da psicologia transpessoal, como também serve da psicologia tradicional. Porque lá as coisas também são ressignificadas. Os valores psicológicos, intelecto-morais, não são transmissíveis pelos genes e cromossomos, antes são atributos da individualidade eterna que transfere de uma outra existência corporal o somatório das suas conquistas salutares ou perturbadoras. Então, claro, valores psicológicos, intelecto-morais, não são transmissíveis pelos genes e cromossomos, fisicamente falando. Pode haver uma transferência a nível psíquico, transcendental, principalmente aquele que é expresso nos gênios, nas várias áreas artísticas. Não é que ele tenha trazido o gene hereditário para a musicalidade, mas a experiência marcante que ele teve em outra vida é transmissível através do seu psiquismo profundo. Mas voltando aqui ao slide, antes são atributos da individualidade eterna que transfere de uma outra existência corporal o somatório das suas conquistas salutares ou perturbadoras. Então, são atributos da individualidade e não dos genes ou cromossomos. Que os genes e cromossomos, eles estarão servindo, sobretudo, na hereditariedade biológica e física do espírito reencarnado. É porque aqui Aqui diz que esses valores intelecto-morais não são transmissíveis, porque muitas vezes, e a gente conhece muitos casos, a pessoa tem uma espécie de inteligência inata muito grande, mas ela é analfabeta. Ela nasceu num lar e em circunstâncias que obstacularizaram ao máximo o desenvolvimento cultural e intelectual dela. E muitas vezes ela é um espírito que desenvolveu muito isso em outra encarnação, mas não é transmissível pelos genes ou cromossomos na vida atual.
Então, o psiquismo dela, em termos, agora aí a diferença, quando diz aqui, ó, são atributos da individualidade eterna. Essa individualidade eterna pode, em termos intuitivos, expressar esse passado do espírito, mas não em termos hereditários. Vamos ver se mais à frente aqui a gente compreende melhor. Não há como negar-se a influência genética na evolução do ser, os impositivos do meio, dos costumes, dos hábitos. Entretanto, impende observar que o corpo reproduz o corpo, não a mente, a consciência, que só o espírito exterioriza. Impende aqui é sinônimo de é necessário observar que o corpo reproduz o corpo, não a mente, a consciência, que só o espírito exterioriza. Aqui fica bem claro isso que a gente estava explicando. A introdução do conceito reencarnacionista na psicologia dá-lhe dimensão invulgar, esclarecimento das dificuldades na argumentação em torno do inconsciente, dos arquétipos individual e coletivo, estudando o homem em toda a sua complexidade profunda. Então, não há o que se duvidar de que a introdução do conceito reencarnacionista na psicologia dá a ela uma amplidão e uma dimensão invulgar. Porque há inúmeros fatores e experiência que o espírito vivencia que não pode ser esclarecido pelo inconsciente coletivo. De Jung. Só o próprio espírito, como portador de uma individualidade que vem de um passado imenso, é que caracteriza isso. Mas, continuando aqui ainda no texto, dos arquétipos individual e coletivo. Como é essa história de arquétipo individual e coletivo? O arquétipo individual é a formação hereditária em termos espirituais das experiências que o espírito teve em vidas passadas. Esse é o seu arquétipo individual. Tudo que ele já vivenciou e que está no seu psiquismo. Já o arquétipo coletivo é o que é o resultado das experiências reencarnatórias dos inúmeros espíritos no psiquismo ao redor da Terra. Facultando-lhe o descobrimento e utilização das suas possibilidades do seu vir-a-ser. Nos alicerces do inconsciente profundo, encontram-se os extratos das memórias pretéritas, ditando comportamentos atuais. Olha, toda vez que, mesmo com o conhecimento espírita, mesmo com as possibilidades de vivência desse conhecimento, a gente se percebe em determinados ângulos dos nossos conceitos pessoais, não alcançar um nível de maturidade que é desejável, é porque, de certo modo, há um passado de desequilíbrio que está se impondo, e é por isso que a gente não consegue. E é aí onde a gente é muito chamado à questão de vigilância e de atenção. Por exemplo, alguém que tem o temperamento da irritabilidade, de se irritar facilmente com situações ou pessoas, e é alguém espírita, por exemplo, bem esclarecido sobre reencarnação, sobre os valores espirituais, se esforçam na vivência, na prática da caridade com altruísmo, mas no relacionamento pessoal com os outros, ele não consegue domar essa característica do seu temperamento.
apesar de que, conscientemente, ele é alertado sobre isso. É dito a ele, ó, tu tem que resolver isso. Por que é que tu te irrita tão facilmente com os outros? E a pessoa não consegue por si mesma resolver essa questão. Qual a origem disso? Como o texto aqui diz, nos alicerces do inconsciente profundo, encontram-se os extratos das memórias pretéritas, ditando comportamentos atuais. Então, ele estaria sendo vítima dele mesmo, né? de uma experiência até encarnatória, aonde aquele tipo de desequilíbrio emocional nele imperou ao longo da vida dele. Mas na vida atual ele teria que ressignificar isso. Não conseguir ressignificar isso resultará em sofrimento, como já resulta atualmente, que atualmente ele já nutre um nível de sofrimento e de infelicidade relativa a não superar isso. Imagine quando estiver desencarnado. Se agora ele já sente que isso para ele é uma pedra no sapato e que ele ainda não conseguiu superar. Aí, na sua área você está estudando agora, o que é que você recomendaria como soluções para o controle desse equipamento grande? Exatamente isso que a gente tem aprendido nesse estudo de Joana de Ângeles. A prática mais habitual e contínua do despertamento da consciência pela meditação, pela consciência na vivência e na prática espírita, com um aproveitamento máximo que a pessoa puder de circunstâncias onde ela faz o bem, se sentindo instrumento de benfeitores espirituais, e aonde esse psiquismo dela começa a ser ressignificado. Então, o caminho é esse, é a prática da meditação, a consciência mais atenta nos seus gestos de caridade, de altruísmo, onde ele se sinta mais presente, aí ele vai trabalhando um nível de ressignificação interna. Pois não, Clécia? A meditação, ela também pode ser um instrumento eficaz para o controle da ansiedade? Principalmente da ansiedade e do estresse. Então, existem inclusive alguns livros, houve até 2 sobre isso, com práticas meditativas de Alírio Cerqueira Filho. Vinha até um CD com as orientações da prática da meditação para ajudar o equilíbrio de ansiedade, de estresse. O mecanismo mais eficaz está ligado à meditação. Tem muita gente que, por não ter tido esclarecimento sobre isso, busca até ajuda medicamentosa, que poderia ser dispensável. Agora veja, na maioria dos livros de Joana que eu li, ela sempre se refere a essa questão da meditação. É um ponto-chave. É uma coisa prática, né? E é um ato que a gente quer adquirir. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade. Eu vou começar a analisar, amanhã na hora que eu acordo, na hora que eu fico, aí vou esquecendo, vou deixando para lá, não vou dando prioridade. Eu queria ter um jeito assim, parece que não materializa essa importância tão grande da meditação. Né? Geralmente é porque o nosso ego está sendo o ditador. Porque o ego odeia meditação, viu? Cá entre nós. Se tem uma coisa que o nosso ego não gosta, é que a gente medite. Porque meditar em parte é anular o ego. Pois não, Clécia? De forma sutil, para dar início a esse pontapé, a yoga seria um início bom? A yoga, em muitas escolas da yoga, estão profundamente associadas à meditação. Inclusive a própria prática durante aqueles exercícios e gestos que é utilizado na yoga, muito associado à meditação. Eu acho que você é um começo, né? Já que a gente tem essa É o começo dos mais eficazes. Eu acho que
é um começo dos mais eficazes. É excelente. Há muitas escolas de yoga que são escolas para espiritualizar a pessoa, principalmente pelo trabalho que é feito em torno da respiração e de certas posturas que levam a pessoa a trabalhar o melhor nível de consciência nela. Vamos ver aqui mais um slide. No capítulo dos impulsos, o último slide de hoje. No capítulo dos impulsos e compulsões psicológicas, o passado espiritual exerce uma predominância irrefreável que leva aos grandes rasgos do devotamento e da abnegação quanto à delinquência, à agressividade, à multiplicidade de personificações parasitárias, mesmo incluindo-se a hipótese das obsessões. Vamos fazer aqui algumas observações para concluir. Então, no capítulo dos impulsos e compulsões psicológicas, o passado espiritual exerce uma predominância irrefreável que leva aos grandes rasgos do devotamento e da abnegação. Agora veja como é interessante. Aqui Joana de Ângeles cita tanto os aspectos positivos quanto os profundamente negativos. Então, muitas vezes vem do nosso inconsciente passado os impulsos para o devotamento, a abnegação, a caridade mais autêntica. Pode vir de impulsos do nosso passado, mas também a delinquência, a agressividade, a multiplicidade de personificações parasitárias, mesmo excluindo-se a hipótese das obsessões, viu? Porque há muitos problemas que são tratados à luz da psicanálise e da psicologia, principalmente em torno de personalidades dúplices, que é o enfoque terapêutico dado àquilo que a pessoa já vivenciou no passado e que está se apresentando agora de uma forma doentia. E a pessoa não está sabendo lidar com isso. Tem um filme, um filme aí que é bem interessante na área psicológica, de psicologia e de psicanálise, que é Fragmentado. Foi até sugerido a mim por um psicanalista. Fragmentado. Esse filme Fragmentado é assim, tem só um tópico, a título de incentivo do filme. Tem um paciente que a analista vai acompanhar e durante as análises esse paciente ele apresenta umas 20 personalidades. Então ele chega lá de hoje quem está aqui é fulano. Aí ela tinha que trabalhar cada uma dessas personalidades. Agora, o interessante, entre aspas, é porque às vezes, por exemplo, quando era a personalidade de um diabético, se tirasse o sangue dele, ele tinha diabetes. Ele estava com as taxas alteradas. Porque o impacto do psiquismo era tão forte que fazia as alterações fisiológicas nele. Então, esse filme, o filme gira em torno disso. É um filme de suspense e que tem uma base, como aqui é citado nesse slide, da multiplicidade de personificações. Então, tinha um dia que quem estava lá era o ladrão. Era a personalidade de um ladrão. Pronto, justamente, vejam, todos nós, é aquela explicação que eu citei lá no início que a Lírio deu. Todos nós temos, normalmente, a persona atual. Mas se numa encarnação atrás eu fui um desastre em determinada área, eu posso trazer subsídios daquela persona para resolver agora. E é o gerador de conflitos. A pessoa é generosa, mas tem uma índole de fazer o mal a alguém, vê? Mas como é que
E aí vive em determinada área do comportamento dela níveis de conflitos, que é o resultado de uma persona antiga que precisa ser ressignificada agora, de forma positiva, e não de permitir que aquela persona, quando olha, se intrometa e a pessoa passe a ter um comportamento dúplice, o que infelizmente muitas vezes ocorre. Né? No caso desse aí, você está citando um filme, quer dizer, que pode ser real ou não, baseado em Mas tem fundamentos reais. Né? Como ele apresenta essa multiplicidade de personalidades, de chegar a 20 personalidades diferenciadas, e até uma alterando. Porque aí é um caso patológico, singular, porque o normal perante as leis divinas é que a gente traga no máximo uma ou outra persona para resolver. Mas aí é um caso singular, né? Mas a gente sabe que com bases em possibilidades reais. O horário avançou. Aí você trataria o quê? De uma forma terapêutica, medicamentosa e analítica ao mesmo tempo. Olha, o importante que eu acho nisso tudo, e que eu finalizo essas observações com isso, é o seguinte: é que mesmo a persona atual nossa, sem que ela tenha conflitos, não se pode estar dando muito valor a ela, como se nós fôssemos ela. Nós somos uma individualidade espiritual que temporariamente está com a persona atual. Às vezes, que está agora aqui, podendo ser homem ou mulher, podendo ser um engenheiro, um doutor, o que for, transitório, que não é nós mesmos, e que tem que ser visto de uma forma aonde a gente trabalhe esse despertamento do nosso eu profundo, da nossa individualidade real. Não, eu estou entendendo o que você quer chegar em um objetivo, está bem claro, mas eu digo assim, como você abordou esse assunto, aí meu pensamento acelerado aqui está correndo. Correndo. Aí veja, uma cleptomania, que tem mania de roubo de coisas insignificantes, né? A pessoa que rouba, ela não rouba com muita importância. Chega com um lápis aqui, grafite, ela vai esconde, né? Quer dizer, mistura. A pessoa tem determinadas fobias, né? Tem fobia de elevador, tem fobia de altura, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, vários quadros patológicos. Exatamente. Aí, veja bem, nesse caso aí, é que eu estava o meu questionamento. Precisaria de um tratamento terapêutico que só, vamos supor, que ela seja uma pessoa, uma leitora assim de Joana. Só com a leitura de Joana, ela não resolveria esse problema. Porque eu acho que tem situações, isso é uma opinião pessoal também, viu? Você pode discordar, mas Certo. é pessoal. Eu acho que determinadas condutas, surtos psicóticos e tal, você não resolve com uma leitura de Freud, de Certo. você tem que ter um suporte terapêutico. Eu vou dizer uma coisa. Ó, É isso que eu quero dizer, tá entendendo? veja uma coisa bem interessante. Há muitos problemas que são levados para psicólogos, para psicanalistas, que o psicólogo, o psicanalista, fica até com pena do paciente. Sabe por quê? Porque em inúmeras situações é necessário um objetivo de mudança e de querer mudar do paciente. Muitas vezes tem um paciente que passa anos, não pensa que é um dia não, é anos, com um terapeuta. O terapeuta tentando ajudar ele a ressignificar aquele aspecto da vida dele que precisa ser mudado, mas se ele não quer, e fica dependente mesmo, viu? E passa anos, e não pense que é um problema tão grave não, é porque muitas vezes a pessoa insiste em querer preservar certo lado do ego dela e da persona dela com o qual ela se identifica, achando que aquilo é ela, e não quer largar, e gera uma dependência com o psicanalista ou psicólogo. E isso aí vai levar, sabe Deus quanto tempo, para ela de fato querer resolver. Mas o horário ali avançou. Esse mesmo slide será o primeiro que nós iremos abordar de hoje a 8 para concluir o livro O Homem Integral.
Vamos para a prece, né? Quem fez a prece inicial foi Geraldo. Eu vou pedir para Edília fazer a prece de encerramento.